Boa noite, meus irmãos. Podem sentar, queridos. Obrigado. Nós estamos vivendo um período especial, né? Porque estão acontecendo os Jogos Olímpicos. E ali nós vemos diversas competições, né? E nós vemos como aquelas pessoas, elas se esforçam tanto para vencer, se superar para alcançar a vitória. Vemos também algumas que desistem, né? Claro, cada um tem seu motivo. Existe uma palavra do apóstolo Paulo que se dirige a nós cristãos. E ele diz: corrieis bem, quem te fez tropeçar? Muitas vezes a nossa vida cristã, ela tem um certo ritmo, ela caminha numa certa direção, inclusive com uma certa velocidade, vamos dizer assim, e de repente ela começa a marcar passo. Outras vezes ela realmente cessa. E vivemos como se fosse de passado. A nossa relação com Deus fica sendo uma relação histórica, algo que aconteceu um dia. E antes, no início, nós buscávamos que cada dia fosse melhor que o outro. Mas depois parece que tudo já está bom. Nós temos que perceber que esse não é o plano de Deus para a nossa vida. O plano de Deus na nossa vida é que seu projeto se realize, amém? Fala para o seu irmão, Deus tem um plano na sua vida. Aí você em casa, escute isso e guarde no seu coração. Mas para que você o alcance, você precisa, primeiro, aceitar isso. Segundo, caminhar nessa direção. Às vezes temos reações sensacionais, né? Tem uma passagem na Bíblia, eu vou ler. Está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 20, verso 29. Diz que Jesus estava andando, seguindo para a cidade de Jericó. E assim diz: e Jesus e seus discípulos saíram de Jericó e seguiu uma grande multidão. E eis que dois cegos, assentados junto no caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Esses cegos muitas vezes se parecem conosco no início do nosso encontro com Jesus. Quando eles viram a oportunidade de se encontrar com Cristo e perceberam a grande diferença que isso fazia na vida deles, assim como muitos de nós se jogaram, né? Não digo jogaram fisicamente, mas começaram a berrar, começaram a gritar. Queriam, porque queriam. Quantas vezes você pode se lembrar de você? Clamando a Deus, buscando aquilo que você precisa. Pois é, vamos continuar lendo. Aqui diz então que a multidão os repreendia para que se calassem. Obstáculos não nos impediam, amém? E aí eles continuaram gritando aqui, diz, eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, assim como fez conosco, chamou-os e disse: que quereis que vos faça? Então, eles responderam: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. E diz aqui a Bíblia que Jesus, movido de compaixão, de amor, tocou-lhe nos olhos e logo seus olhos viram e eles saíram seguindo. Mas a palavra de Deus mostra que mais adiante Jesus está indo para outra cidade. E nessa outra cidade, ele encontra uma outra pessoa na mesma situação. No caso, ele era cego. E vamos ler essa passagem que está no livro de João, capítulo 9, verso 1. E diz que Jesus, passando, viu um homem que era cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? O que é algo muito comum em nossas vidas. Quando temos uma necessidade, uma dificuldade, em vez de nos concentrarmos para resolvê-la, nós ficamos buscando uma culpa. E às vezes passamos a vida inteira em busca dessa culpa. Quando na verdade o Senhor Deus tem a solução, amém? Jesus fala para os discípulos que não, nem ele pecou, nem os seus pais.
mas isso é uma oportunidade para que se manifestem nele as obras de Deus. Veja bem, é uma oportunidade, né? Então, vou pular rápido aqui para o versículo seguinte, né? Tendo dito isto, verso 6, cuspiu na terra e com a saliva fez um lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Se você observar, esse cego, esse segundo cego, a relação do Senhor com ele foi um pouco diferente com aqueles dois primeiros, não foi? Os primeiros, Jesus falou, olha, botou a mãozinha, ficou curado. Esse não. Esse, Jesus toca e pede para ele ir se lavar no tanque de Siloé. E ele foi, se lavou e voltou vendo. A nossa vida é assim também. Às vezes, no impacto da nossa relação, realmente Deus nos transforma, retira de nós algumas coisas fundamentais de errado e acrescenta outras fundamentais. Mas o tempo passa e outras coisas surgem também. E nessa hora, nós temos que perseverar para que então completemos a carreira, né? Lembra, apóstolo Paulo? Corrias bem, o que te fez tropeçar. Nós temos que completar essa carreira e muitas vezes não conseguimos. Sabe, queridos, qual foi a diferença entre aquele momento e esse? Por que aqueles dois cegos foram curados imediatamente e esse outro precisou caminhar até o tanque de Siloé? Certamente não foi o poder de Cristo, amém? Não, naquele dia Jesus estava mais poderoso, né? É brincadeira falar isso, né? Na verdade, aquilo foi também proporcional à fé de cada um. Nós somos também assim. Essa passagem mostra que a nossa fé não é igual. A nossa fé precisa ser progressiva. Muitas vezes nós temos fé para alcançar algumas coisas, mas não temos fé para alcançar outras coisas. E em vez de sairmos em busca de fé, muitas vezes paramos a carreira. E olha, a fé não serve só, como se fosse pouco, né? Para operar milagres em nossa vida, para nos curar. Ela também serve para nos transformar, para nos tornarmos uma nova criatura. Sabe? Esse é o plano de Deus para nós. Que nós não possamos ter uma relação com o Senhor como se ele fosse aquelas maquinazinhas, né? Porque hoje em dia tudo é máquina, né? Você agora quer tomar um café, você aperta o botão, né? E imediatamente vem o seu café. E a gente às vezes quer se relacionar com Cristo como se ele fosse uma máquina. Agora eu estou querendo grana, Senhor. Aí aperto o botãozinho do dinheiro, né? De repente aperta umas 4, 5 vezes, né? E vai para o outro, né? Comprou outro, eu estou querendo um namorado, Senhor. Botão do namorado, né? Aperta devagar para não criar problema na sua vida, pois vem logo uma opção. Então, esse não é o relacionamento que o Senhor espera que nós tenhamos com Ele. Ele espera que nós possamos ter um relacionamento progressivo. E para que nós tenhamos um relacionamento progressivo, é necessário que permaneçamos em busca daquilo que o Senhor tem para nós. Sabe, queridos, essa transformação que precisamos passar, certamente ela vai evitar muitos problemas na sua vida. Muitas das coisas que você necessita ardentemente só existem porque você não se transformou. E porque não se transformou, esses obstáculos surgiram em sua vida. Por isso que é muito importante não só nós clamarmos para que o Senhor venha operar, é necessário também que transformemos a nossa vida. Mas, por melhor que nós possamos ser, obstáculos surgirão, necessidades aparecerão, porque esse mundo é um mundo cheio de lutas e circunstâncias adversas. Mas essa transformação também precisa acontecer, é progressiva. Que nessa noite você possa colocar em seu coração que Deus espera que você complete a sua jornada, que você complete a sua caminhada, que você consiga cruzar a linha de chegada. Por isso,
se essa pregação tivesse um título, seria Completando a Nossa Caminhada. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, que nessa noite Teu Espírito Santo venha sobre nós, trazendo, ó Deus, até a nossa memória aquilo que o Senhor nos acomodou em nossa vida. Aquelas corridas, ó Deus, que abandonamos. Aquela carreira, Senhor, que deixamos de lado. Aquele marasmo que tem nos levado a descansar ou a parar antes de cruzar a linha de chegada. Que nessa noite, mais uma vez, Teu Espírito Santo venha renovar a nossa fé, porque em nome de Jesus que nós oramos. Amém? Essa necessidade de perseverança, de caminhar, ela aconteceu com esse cego, né? Jesus vai, molha lá, cospe lá, faz um lodo, bota no olho dele e manda ele se lavar. Se ele não fosse se lavar, estaria até hoje com lodo lá no olho, cego, né? Então, modo dizendo aqui, né? Era necessário. Às vezes você é assim mesmo. Deus prepara a sua vitória. Deus deixa tudo no ponto, mas a tua parte, aquela que lhe cabe, você não faz. Eu entendo. Às vezes é difícil, né? Eu fico pensando, se pondo no lugar daquele cego, vai até o tanque de Siloé. Ele era cego. Vai até o tanque de Siloé, né? Você não estava ali do lado dele. Ele tinha que ir para aquele lugar. Tinha que um jeito de chegar lá. Muitas vezes a nossa vida é assim também. O que o Senhor fala para nós é simples. Diante daquilo que temos a receber. Uma pessoa cega, achar o tanque de Siloé e se lavar não é nada. Mas no dia a dia, aquele homem cego sair pela rua, procurando esse lugar, talvez tendo que pedir ajuda a alguém, não foi fácil. Mas a Bíblia diz que ele foi. Mas às vezes a nossa luta ainda é um pouquinho maior, né? Tem um outro exemplo, né? Eu vou ler nessa noite, é um outro cego, que o Senhor curou também, tá? Vamos ler, está no livro de Marcos. Marcos, capítulo 8, do verso 22 ao 25. Já é de outra cidade, né? E chegando a Betsaida, trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, cuspiu-lhe nos olhos, exatamente a mesma coisa. Impôs-lhe as mãos e perguntou a ele se ele via alguma coisa. Presta atenção, porque essa é a pergunta que o Senhor está fazendo para você essa noite. Como você se sente com a sua vida? Como você está encarando a sua vida? Como você está se relacionando com o Senhor? Qual é o limite? Qual é o tamanho da carreira que você quer correr? Qual é a escolha que você faz? Jesus, então, impõe a mão naquele cego. Pergunta a ele se ele via alguma coisa. E a resposta daquele homem foi o seguinte: vejo homens, porém os vejo como árvores que andam. O que aconteceu? Aquela cura não foi completa. Os irmãos conhecem essa passagem. Aquele cego não era mais cego. Agora, aquele cego via. Mas ele não via de maneira suficiente. Ele via como sombras. Vamos comparar aqui entre uma pessoa completamente cega e uma pessoa que enxerga como sombras. Dá para comparar? É a mesma coisa? Claro que não é. O homem não era mais cego. Você enxergar mal é ruim. Mas para quem era cego, é uma vitória. Mas eu acho interessante que ele fale para o Senhor isso, porque pode ser que você seja aquele cego que está enxergando por sombras e acha que já está bom, que acha que já acabou. A sua relação com Deus existe, ela é boa, você tem frutos, então está bom. Talvez eu tivesse que falar de novo a palavra do apóstolo Paulo. Ué, corrias bem. O que te fez tropeçar? Por que parou? Se a carreira não terminou, se a caminhada ainda está diante de ti, se você ainda não cruzou
a linha de chegada, por que parou? Porque essa é a pergunta que o Senhor tem na sua vida essa noite. O que você está fazendo com a sua vida espiritual? Estacionou? Está vivendo do passado? Ou você tem desafios pela frente? Deus não quer que você se esqueça das vitórias. Esse cego, ele não reclamou com Cristo. Ele não disse, pô, cara, ele não reclamou de nada. Mas ele disse, eu estou vendo insuficiente. Eu gostaria de enxergar um pouco mais. E a passagem continua, né? Então, no verso seguinte, Jesus tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. Esse é o convite que o Senhor te faz nessa noite. Olhe para o alto. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Porque certamente você vai ver claramente. Você vai receber do Senhor aquilo que ainda lhe falta. E que talvez você esteja chorando. E talvez você esteja reclamando e convivendo naturalmente, como se aquilo fosse a tua sina. Não, não é. É minha carreira. Complete a sua carreira. Que você possa ter ousadia na sua vida. Que você possa ter fé com ousadia. Que você possa reconhecer a necessidade de perseverança. Que você possa buscar a Deus. Olha, meus irmãos, eu vou lembrar aqui uma experiência de um homem muito conhecido, o nome dele era Jacó. Aquele homem, ele cometeu um deslize na sua vida. E ele teve que fugir da sua família, ele foi para uma terra distante, para a sua família também lá, mas não era a família que ele morava, pai, mãe, irmãos e tudo. E ele passou lá 14 anos. E Deus o sustentou. E ele que saiu um fugitivo, mendigo, quase sem nada, ele volta 14 anos, casado, com filhos, rico. Então ele vem de volta à sua terra. Mas ele sabe que ele tem um obstáculo pela frente. Ele sabe que ele tem um obstáculo. O irmão dele ficou com muito ódio dele naquele momento passado. E ele sabe que aquele irmão está esperando. As notícias que ele tem é que aquele irmão estará, provavelmente, desejando matá-lo. Mas ele não se intimida. Ele chega até o limite da terra dele. E ele tem um plano. Ele organiza os cavalos, as mulas, os presentes, as mulheres, os servos. Ele faz um plano bem bolado, de maneira que ele tivesse capacidade de resistir, talvez, àquele ataque, preservando tudo que era seu. Mas ele não se acomoda. Talvez essa passagem se aplique a você também, assim como aquele cego poderia ter se acomodado. Talvez você esteja acomodado com as grandes vitórias que Deus te deu e você está caminhando organizadamente, mas sem usar o poder de Deus como antes você usava e hoje você precisa. Amém? A história de Jacó é boa, porque ele vai e clama a Deus. Ele clama a Deus. Ele não acha que está bom. Ele não acha, Deus já me deu tudo, daqui a pouco vai dar tudo certo. Não, ele não acha isso. Ele persevera. Ele se agarra com Deus. E Deus aparece para ele. Deus fala com ele. Mas ele não está satisfeito, porque o que ele queria é que Deus o abençoasse. Ele queria completar a carreira. Ele queria voltar para sua casa com sua família. Essa passagem é interessante porque diz que ele se agarra mesmo com o anjo que Deus mandou. E o anjo fala, me solta que eu vou embora. E ele fala, não vai sair daqui se tu não me abençoar. Perseverança. E o anjo fala, rapaz, me solta. E ele fala, não vou soltar, porque agarra o anjo com o braço, com a perna, ele se embola com o anjo. O anjo fala, peraí, me solta, ele não solta, e o anjo dá um jeitinho assim, né? E aí ele fica, a perna dele se machuca, ele tem que soltar, né? Mas o anjo fala assim, olha, você lutou como gigante. Muda o nome dele para Israel. O abençoa e dá a vitória. Ele completou a carreira. Mancando. Mas completou a carreira. Que nessa noite você decida completar a carreira com o Senhor. Você decida buscar do Senhor aquilo que ainda lhe falta.
Não permita que você mesmo se acomode. Não permita você viver muito abaixo daquilo que Deus tem para você. Eu nem vou dizer que isso vai fazer falta lá na frente, tá? Porque fará. Mas estou dizendo agora. Uma decisão. É algo que você pode fazer, assim como no início você fez. Assim como algumas vezes você tem feito. Mas que nessa noite você se mova e continue caminhando a carreira. Completando a sua carreira. Amém? Vou baixar nossas frontes e chamar o nosso louvor para cá. Ó Deus, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo nessa noite venha renovar em nós, ó Deus, a nossa fé. Venha colher de nós, Senhor, uma fé com ousadia. Que possamos, ó Deus, vestir, ó Deus, as vestes, ó Deus, da esperança. As vestes, ó Deus, da perseverança. E caminhemos, ó Pai, rumo à tua soberana vocação. Que aquilo, ó Deus, que está estagnado, ó Deus, possa cair por terra em nome de Jesus, que fique para trás. Que não possamos nos contentar, ó Deus, com menos do que a vitória que tu preparaste para nós, porque sabemos que tu tens um plano para nós. Ó Deus, nessa noite tu possa tirar, ó Deus, de nossa zona de conforto, porque não é a hora. Ainda faltam coisas que o Senhor tem que completar em nossa vida. Ainda faltam metros para que essa carreira termine. E nós queremos atravessar, ó Deus, aquela reta final, aquele local, Senhor, do encerramento da carreira, para recebermos o prêmio que tu tens preparado para nós. Fale com Deus enquanto ouvimos esse cântico, em nome de Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta meu coração. Fale com Deus. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que se ache só a ti. Vamos ficar de pé e vamos cantar juntos esse louvor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Usar-me na maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, Usa-nos, Senhor. usa-me. Ó Deus, nessa hora, Senhor, colocamos a nossa vida em tuas mãos. Ah, Senhor, abençoa-nos, ó Pai, para que completemos essa carreira, Senhor. Não queremos, ó Pai, abandonar a prova no meio. Não queremos nos acomodar com a classificação. Nós queremos, ó Deus, a nossa medalha. Nós queremos, ó Deus, o nosso pódio. Porque tu mesmo o preparaste para nós. E nada, nem coisa nenhuma, poderá se interpor entre nós e Ele. A menos que nos acomodemos, ó Deus. A menos que deixemos de lado. A menos que nos esqueçamos do teu tamanho, do teu amor e dos teus planos para nós. Que essa noite, ó Deus, você possa renovar a nossa fé e também o nosso compromisso de seguir, ó Deus, segundo a tua soberana vocação. Que não possamos, ó Deus, ser encontrados como aqueles que corriam bem, mas tropeçaram. Possamos nos alinhar, ó Deus, com aqueles que completaram a carreira e guardaram a sua fé. Porque essa, Deus, é a nossa oração. O povo de Deus diz amém. Aleluia. Vamos louvar o Senhor com esse cântico em nome de Jesus. Quem derrotou a escuridão e me amou.
semana de vitória. Vamos